Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. O Hospital do Rim está comemorando 25 anos nesse ano. E nesse período agora nós estamos revisitando assuntos do cotidiano assim, de transplante, com o objetivo de retomar o número de transplantes que era feito antes da pandemia. Hoje nós ainda estamos com um déficit de 20% em relação ao número de transplante renal que era feito antes da pandemia. Isso traz uma repercussão muito grande para o fluxo de pacientes no programa de diálise. Então, nós convidamos hoje o Edivaldo Leal de Moraes para falar sobre comunicação de más notícias e a importância da capacitação profissional nesse assunto. O Edivaldo trabalha já há 27 anos em transplante, nesse programa de captação de órgãos. A Vanessa, que é bastante parceira dele, trabalha aqui no Hospital do Rim há 19 anos nesse processo. Ele fez graduação de enfermagem em 1995 na Universidade Federal do Piauí, fez especialização no Instituto Emílio Ribas em 1997, é mestrado, doutorado e pós-doc na Universidade Estadual de São Paulo, na USP. O Edivaldo está sempre disponível, ele participa de todos os nossos cursos de treinamento de comissões intra-hospitalares, como esse que vai ter amanhã, e é um batalhador, assim, uma pessoa que estuda bastante essas questões de abordagem da família, que é o ponto inicial do transplante com doador falecido, que, a nosso ver, deve ser o transplante mais promovido, para que nós tenhamos um número menor de pacientes em diálise e também um número menor de doadores vivos, que sempre tem alguma repercussão para o doador. Edivaldo, muito obrigado. Eu queria pedir para o professor Arthur dar as boas-vindas para você. O professor Arthur é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos. Professor Arthur. Bom dia, Edivaldo. É um prazer recebê-lo, e uma pessoa que tem a experiência que você tem certamente vai ajudar o conjunto dos profissionais envolvidos em transplante aqui no Hospital do Rim e humanizar essa procura, como você colocou, parece muito interessante. Eu estou muito interessado em ouvi-lo e aprender mais sobre esse tema. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao professor Medina, tá? Ao professor Lúcio, né, que fez o contato também. É um prazer estar aqui. Eu vou trocar um pouquinho da experiência desses anos com vocês. Eu quero agradecer também aos coordenadores médicos da OPA-HC, o doutor Leonardo, que é um grande parceiro, o doutor Luiz Pilan, que é o vice-coordenador médico, a Sônia, que é a nossa secretária, que faz todo o nosso faturamento, e o grupo de enfermeiros, que eu tenho a honra de trabalhar com eles, e que são extremamente habilidosos nesse cenário para apontar o caminho para a família. Tá? Então, vamos lá. Eu posso passar aqui? Pode ir passando na seta. Primeiramente, eu queria agradecer a Carmen Segovia, né, que foi uma das construtoras do curso na Espanha, né, na década de 90, junto com o professor Dr. Rafael Matezans, Manuel Serrano também, que era um outro enfermeiro que trabalhou bastante, que veio muito para o Brasil, o Dr. Joel, né, que é o coordenador da Central Estadual de Transplante de Santa Catarina, que vai sediar agora o congresso da BTO, que foi a pessoa que trouxe a Carmen Segovia para o Brasil, tá, e introduziu tudo isso, convocando médicos e enfermeiros para participar desse processo de treinamento, e o HC, o Dr. Leonardo, o Dr. Pilan, e eu fomos convidados pelo Dr. Joel para fazer o programa de treinamento junto com a professora Carmen Segovia. A Neide Kinishi, tá, que foi a enfermeira que trabalhava com o Joel à época, e hoje é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que também veio para São Paulo e já tinha bastante experiência e ajudou a gente do HC no sentido de construir a nossa formação nesse cenário. Aí eu trouxe o objetivo aqui da apresentação, apresentar aspectos relevantes da comunicação em situação de crise, e aí eu vou me deter ao diagnóstico, mortes cefálicas, as famílias vivenciando esse processo, e como é que a gente melhora essa relação com as famílias.
algumas perspectivas teóricas do ponto de vista do luto, né, que enfermeiro e médico não sabem, os médicos não sabem, os enfermeiros não sabem, os fisioterapeutas, a gente foge do cenário porque a gente não quer dar esse tipo de notícia e acaba a gente convocando profissionais como psicólogo, assistente social para ajudar. Então, enfermeiros e médicos precisam entender um pouquinho disso, principalmente para saber o que não fazer com a família, tá? Para não sair aquelas frases, fica tranquilo, foi melhor assim, sabe? Essas coisas que não ajudam a família no processo de luto. E trazer um pouquinho da relação de ajuda, como é que nós vamos nos relacionar com a família vivenciando um cenário extremamente complexo, que é a notícia de morte. Eu acho que quem passou por isso é complexo. Cada pessoa na família vive isso de uma forma muito única e não é fácil. Não é fácil, nesse momento cheio de impossibilidades, seguir um caminho aí nesse cenário. E aí o papel das OPOS e das comissões é ser treinada para apresentar aí a melhor perspectiva para a família. A Carmen começa o curso, né, com essa premissa de que nos últimos anos foram alcançados grandes avanços no âmbito da saúde, né, que se dispõe de melhores ferramentas, tem muita tecnologia hoje nos hospitais, tá? Dá para se salvar muitas vidas, e muitas vidas são salvas nesse cenário, dentro desses hospitais onde existem demandas enormes, de atendimento, existe uma escassez de profissional, para cuidar de vivo, e aí a gente chega com essa perspectiva de ter um profissional exclusivo para cuidar, né, não do morto, mas para cuidar da família, porque a família torna-se paciente também dentro desse cenário. E aí, mesmo com tanta tecnologia, com tanta capacidade de salvar a vida das pessoas, ainda existe muita reclamação das famílias, tá? Por quê? Porque talvez o hospital seja um ambiente mais cheio de expectativa para essas famílias. E também um ambiente cheio de frustração, principalmente no cenário da morte. Quando uma família vai com uma referência neurocirúrgica, por exemplo, eu vou tomar o HC, que é uma grande referência neurocirúrgica, e a família vai e diz, meu Deus, vai para o HC, vai ser salvo. E aí evolui para o diagnóstico de morte cefálica, e aí o médico tem que dar essa notícia, e que isso vai gerar frustração. E a frustração vai fazer a família aflorar uma série de emoções, como, por exemplo, ter raiva dos profissionais de saúde. E é muito difícil os profissionais de saúde lidar com esta emoção, que é a raiva direcionada para o profissional. Ou seja, vocês não foram competentes o suficiente para salvar a vida do meu ente querido. E a gente entende, a partir do treinamento, de que essas reações das famílias, elas são de natureza normal, elas são adequadas para a situação que elas estão vivenciando. E aí, dentro desse binômio expectativa, nós temos um outro binômio que é a opção-necessidade dentro dos hospitais, tá? E aí a gente faz a pergunta, o que as famílias e pacientes fazem no hospital? O que as famílias de indivíduos com diagnóstico de morte cefálica estão fazendo dentro dos hospitais? Elas estão lá porque elas optaram, porque elas necessitam deste hospital e dessa rede e dessa estrutura para salvar o seu ente querido. Elas estão lá porque elas necessitam dos profissionais de saúde. Quando nós fazemos a mesma pergunta para os profissionais de saúde, o que os profissionais de saúde fazem nos hospitais, nós estamos nos hospitais porque nós optamos, na verdade, porque nós escolhemos ser médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Então, é só para a gente refletir que nesse cenário onde a família não queria estar, porque a família queria estar onde? Em casa, no shopping, no parque, onde a família está numa situação crítica, ela pode aflorar emoções complexas, como, por exemplo, ter raiva. E a raiva é uma emoção que a gente precisa entender que ela é normal. E ela, normal no sentido de ser adequada para o momento que a família está vivenciando dentro desse cenário. E aí é onde vai toda o lance da gente modificar essa percepção das famílias dentro do cenário. Nesse cenário de opção-necessidade, para a gente refletir, trazendo da terapia cognitiva comportamental, a gente sabe que o que eu penso, que é o racional cognitivo, ele sempre vai interferir no que eu sinto. Por exemplo, quando a família sente raiva do profissional, automaticamente isso desperta no profissional, no mundo das emoções do profissional, também raiva. Tá? Mas eu preciso aprender de que esta família ela tem todo o direito de sentir raiva dentro desse cenário, porque ela está perdendo alguém. Eu sou profissional. Eu tenho que equilibrar essa emoção minha, que ela vai aflorar, porque eu sou humano também, concorda? Eu sou humano dentro do cenário. Mas antes de ser humano, eu também sou um profissional de saúde. E eu sou um profissional de saúde que estou ali para ajudar a família. Então, eu tenho que equilibrar essa emoção. Eu tenho que transformar essa emoção numa emoção que possa ser positiva e que possa ajudar a família nesse cenário. Por exemplo, transformar a raiva, em que eu vou sentir nesse cenário, para compaixão.
e entender que essas famílias têm o direito de sentir raiva desse cenário. Então, o que eu penso vai interferir no que eu sinto, naquilo que eu vou despertar do ponto de vista de emoção, e que, por sua vez, vai interferir no que eu vou fazer. Se eu sinto raiva da família porque a família é muito complexa, eu automaticamente vou para esse caminho de dar o quê? Rótulos para a família. Família complicada, complexa, difícil. Eu não quero contato com essa família. E aí, geralmente, a ação dos profissionais é minimizar a relação com as famílias, ou faz essa relação de forma muito rápida, muito breve. Ou, às vezes, até negligencia a família do ponto de vista de comunicação. Eu não vou dar tanta de comunicação porque essa família está apresentando reações que me desagradam. Tá? E as reações extremas dentro desse cenário, elas vão desagradar os profissionais. Como, por exemplo, choros intensos ou silêncio absoluto, tudo isso vai incomodar os profissionais. E eu preciso entender que tudo isso é normal dentro desse cenário, porque as famílias estão perdendo um ente que eu sempre falo que é querido para elas, independente da biografia desse sujeito. E não obstante, a gente encontra rótulos para esse sujeito, como, por exemplo, o drogadinho, é isso? O bandidinho, dentro do cenário hospitalar. Preciso equilibrar isso, porque eu sou um profissional de saúde. E se eu não equilibro isso, pode chegar aos ouvidos da família. E eu já tive cenário de chegar para a família, mãe que perdeu o filho muito jovem, e a mãe falar para mim, olha, todo mundo está falando que meu filho é bandido, quer dizer que ele não é bandido, ele só estava no lugar errado, na hora errada. Tá? Então, a biografia do sujeito não me diz respeito. Meu papel ali é ajudar. E é isso que eu acho que vai mudar a perspectiva do cenário doação dentro dos nossos hospitais. Nesse contexto do mundo hospitalar, onde a gente vive do mundo do trabalho, a gente precisa aprender a conviver, e conviver é difícil. Por quê? Porque existe uma gama de crenças, de valores, de perspectiva das pessoas. E se eu não aprendo a conviver com a diversidade, eu provavelmente não vou me relacionar bem do ponto de vista de comunicação com essas pessoas. Eu não tenho a possibilidade de escolher famílias que eu vou atender nesse cenário. Eu vou escolher as mais diversas famílias. Desde a família que tem um indivíduo com história complexa, tá? Um indivíduo com história de crime, como famílias com indivíduos com histórias extremamente dentro do que a gente considera na margem, né? Dentro do que a gente considera normal para a sociedade. Eu não estou lá para julgar essas pessoas, eu estou lá para ajudar essas pessoas a escolher um momento e uma possibilidade dentro desse cenário. Então, eu não tenho como escolher quem eu vou trabalhar e eu não tenho como escolher quem eu vou atender nesse cenário. E aí, conhecer habilidades de comunicação talvez seja a percepção mais positiva que a família tem dos sujeitos. Quando a família diz que um médico é muito bom, que o médico é maravilhoso, muito provavelmente ela não está avaliando esse médico do ponto de vista técnico e científico. Mas, muito provavelmente, a gente tem a certeza de que esse médico é muito bom do ponto de vista das relações humanas. Ele é muito bom de comunicação. Ele é um indivíduo extremamente acolhedor e que ele faz a família se sentir protegida dentro desse cenário. E é isso que os espanhóis perceberam que iria mudar o contexto da doação dentro do cenário hospitalar. E aqui, por que alguns profissionais recebem esses adjetivos, esses qualificadores do sujeito? Adjetivos positivos, né? Que atribuem uma qualidade ao profissional, como esse médico é fantástico, esse enfermeiro é maravilhoso, esse assistente social é muito generoso, esse psicólogo é excepcional. Qual é o referencial que essas famílias usam para atribuir essa qualidade para esses indivíduos, para esses profissionais? Muito provavelmente, as famílias não entendem do ponto de vista técnico-científico. O professor Medina pode prescrever qualquer coisa para os seus pacientes, eles não vão conseguir avaliar o professor Medina do ponto de vista técnico-científico. Mas por que o consultório do professor Medina tem demandas altíssimas de pacientes? Porque ele também é bom do ponto de vista profissional. Ele é bom do ponto de vista humano, assim como todos os outros profissionais envolvidos no cenário da saúde. Então, as famílias não conseguem avaliar os profissionais do ponto de vista técnico-científico, mas elas conseguem avaliar os profissionais do ponto de vista das relações. Se o médico é bom do ponto de vista de comunicação, se ele é bom do ponto de vista humano. Tá? E aí o tratamento ele vai fazer toda a diferença nesse cenário. E eu falo que as famílias, elas não doam os órgãos para os receptores, elas doam os órgãos para aquela pessoa que fez a boa relação do ponto de vista de comunicação com eles. Aquela pessoa que fez
uma comunicação e um acolhimento extremamente excepcional. Tá? Porque elas não vão conhecer porque a lei não permite, no Brasil, que elas conheçam. Elas estão doando o presente, porque isso é um presente, concordam? Isso é um presente para os receptores, para o indivíduo que fez isso de uma forma muito digna e muito respeitosa para essas famílias. E aí, os 3 princípios da comunicação nesse cenário é que ela é contínua. A comunicação por mais que eu não queira me comunicar dentro do hospital, eu vou estar sempre me comunicando, porque as minhas posturas, os meus gestos são comunicação pura dentro desse cenário, tá? E isso as famílias captam da gente. Aí vem aquela coisa, nossa, esses profissionais dos hospitais, eles são tão frios. Eu já ouvi isso de família, mas vocês têm que ser frio mesmo, né? Porque vocês lidam com a morte todo dia. Ela é complicada nesse cenário. E ela é contextual. E do ponto de vista contextual, ela é cultural, porque envolve a cultura dos indivíduos. Tá? E muitas vezes a gente acaba subjugando a capacidade de entendimento das famílias. E as famílias têm capacidade de entender que isso é morte. Elas têm capacidade de escolher um caminho bom da doação. Ela é ambiental, porque o hospital é um ambiente tenso. Concordo que o hospital é um ambiente extremamente tenso para as famílias, para os profissionais. Ele se torna mais tenso quando o evento morte acontece. E como é que eu vou aliviar essa minha tensão? Como é que eu vou aliviar a tensão das famílias diante da notícia da morte? Ela é situacional. E aí a situação a notícia de morte, é a pior situação que a família pode vivenciar dentro do hospital. É receber uma notícia de morte. E ela é relacional, porque tem um profissional, o você psicológico, e tem a família, o eu psicológico. Como é que eu vou lidar com essa história toda dentro do hospital? Daí eu considero que o treinamento dos profissionais ele vai mudar esse cenário, no sentido de tornar isso positivo. Positivo no sentido de eu proteger a família. E eu tenho um papel nesse cenário de proteger a família. Mas eu também tenho um papel nesse cenário de proteger os receptores. E aí eu recebo uma tarefa de duplo defensor. Eu tenho que defender a família que está sofrendo, no sentido de não adicionar mais sofrimento para essa família, mas eu tenho que defender os receptores. Porque se eu não conversar com essa família de uma forma extremamente terapêutica, pode ser que o receptor não receba o órgão para transplante e ele pode vir a falecer. E aí o treinamento, eu acho que é uma ferramenta importantíssima. A comunicação é um processo, ela é irreversível, e aí eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Não foi possível fazer nada pelo seu ente querido. E a gente encontra isso dentro dos hospitais, não é isso? Vamos mudar a construção da frase. Tudo que era possível fazer foi feito. Mas a situação do seu ente querido era tão grave que nada que fosse feito mudaria o prognóstico. E nós precisamos dar esta certeza para as famílias de que tudo foi feito. Tá? Como que não foi feito? Se ele está numa unidade de terapia intensiva, se ele está rodeado sendo assistido por um monte de profissionais extremamente treinados e competentes, então eu preciso ter cuidado com o que sai da boca, com a frase que eu construo para as famílias. Ele é dinâmico porque envolve linguagem verbal, envolve linguagem não verbal, corporal, envolve comportamentos, atitudes, gestos, tá? Ela é inevitável, não pode se postergar a notícia de morte para a família. E os trabalhos mostram, toda vez que o médico adia essa notícia, o resultado é as famílias se sentirem traídas pelos profissionais de saúde. Para isso, eu preciso ter treinado qual é o momento que eu vou dar. Eu preciso perceber a família, o quanto a família quer receber de notícia. É o profissional de saúde treinado que vai dizer o quanto a família vai receber de comunicação. E ela é bidirecional porque ela vem, é o profissional de saúde, o portador da notícia, infelizmente o portador da notícia ruim, e o outro receptor que é a família dentro do seu contexto. E aí nós encontramos muitas barreiras dentro desse cenário. Por que muitos médicos, às vezes, são muito lacônicos do ponto de vista de comunicação? Tá? Eles são muito breves. Porque muito provavelmente tem essa perspectiva, vou dar notícia de morte, que coisa chata. Tá? Eu não fui treinado para isso, eu fui treinado para salvar vidas. Mas é preciso dar, porque a notícia de morte é de competência do médico, e é um ato médico, ele precisa dar. A comunicação de notícia ruim é um ato do médico, ele precisa dar. Óbvio que quanto mais gente envolvida nesse processo, melhor será o resultado. Tá? Então, aumentar a dor da família, eu não fui treinado. Mais uma vez, os espanhóis apontando a importância do treinamento. Eu preciso ser treinado.
Eu preciso saber o que dizer para a família. Eu preciso ser treinado do ponto de vista de acolhimento. Eu preciso ser treinado do ponto de vista de identificar os sentimentos e emoções da família para que eu possa refletir isso. Porque quando eu faço um reflexo de emoção ou a devolutivo de fundo emocional, a família se sente o quê? Compreendida na sua dor. E esse é o papel. E família compreendida na sua dor é família doadora. Eu sempre falo isso nos hospitais. O acolhimento é tudo, tá? É isso que as famílias querem. Se a gente melhorar isso, a gente vai conseguir, professor Medina, aumentar o número de doadores dentro do estado de São Paulo, tá? Classificação da comunicação, verbal e o não verbal. O verbal é a palavra, é a língua portuguesa, é o que sai da minha boca. Tá? Isso, dentro do cenário da comunicação, tem importância, mas o que tem muita importância é o não verbal, que são as mensagens corporais transmitidas de forma inconsciente e involuntárias, muitas vezes. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o quanto isso é importante, nós tivemos uma enfermeira no HC que foi entrevistar a família e a família disse não. E ela se fechou para a família, ela cruzou os braços e ela fez gestos faciais. E a família, depois que a gente foi liberar, a família falou assim, como é o nome daquela enfermeira que me entrevistou ontem à noite? Eu disse, por quê? Porque parece que ela não gostou da nossa resposta. Porque ela cruzou os braços e ela fez uma expressão facial de reprovação com relação à nossa tomada de decisão. Mais uma vez, mostrando que isso é importante e as famílias percebem. Tá? E as famílias, depois, elas vão devolver para a gente. Outra situação é dar a notícia em pé. O profissional não pode ficar em pé. Tá? Porque a família já está num momento vulnerável. E essa postura de ficar em pé demonstra que o profissional ele está no nível superior. E as famílias querem que nós fiquemos o quê? Sentados, na mesma altura deles. As famílias querem, nesse momento, outros humanos, técnicos do ponto de vista científico, do ponto de vista de dominar isso tudo, mas humanos dando notícia ruim para outros humanos. Isso melhora muito a relação. Isso aqui foi um trabalho feito pelo professor Merabian, tá, da Universidade de Auckland, nos Estados Unidos. Isso aqui vale para o contexto da notícia ruim, mostrando o quanto o verbal, o vocal e o visual exercem importância dentro desse cenário. Tá? É a regra dos 3 vezes. O verbal, que é a palavra, apenas 7% de importância. É a forma como eu digo, morreu, mas se eu vou para o vocal, como as palavras são ditas, o tom de voz, o ritmo, a pausa que eu faço nesse cenário, aumenta a importância da comunicação para 38%. E o visual, como somos percebidos pelas famílias que estão recebendo a notícia de morte, que é atitudes, gestos, posturas, expressões faciais, isso aumenta a comunicação para 55%. A enfermeira não falou nada, mas as expressões faciais e a postura corporal dela exerceu um impacto importante na percepção da família do que a enfermeira estava querendo dizer. Ou seja, ela não gostou da recusa familiar. Ok? E aqui é um aspecto extremamente relevante desse cenário que a gente fala, olha, não precisa ter essas salas maravilhosas. É uma sala americana, né, de acolhimento familiar, maravilhosa essa sala. A gente não precisa ter essa sala. O que eu preciso enquanto profissional? Eu preciso organizar o ambiente. Eu já fiz muita entrevista com família dentro da copa da UTI. Só que eu tenho que ter cuidados na hora que eu vou planejar a entrevista dentro da copa. Uma delas é dizer, estou em entrevista com a família. Não, perturbe, coloca um cartaz, tá? E uma coisa, tem que ter cadeira para todo mundo. Para todos os familiares. Por exemplo, se eu tenho 10 familiares que querem participar disso, eu tenho que avisar a família que o ambiente não vai ser possível de comportar, e aí a família vai ter que eleger quem é os indivíduos mais importantes para a tomada de decisão. Eu preciso manter postura profissional, tá? Seriedade e protocolo. Dentro do hospital, nós estamos o tempo todo sendo observados pelas famílias e pelos pacientes. Cuidado com o que a gente fala no elevador, cuidado com o que a gente fala no posto de enfermagem, dentro da unidade de terapia intensiva. Porque as pessoas estão nos observando. Eu preciso ter esse protocolo. O local ele precisa ser privativo, tranquilo, íntimo, sem interferência. Não pode abrir porta. É muito desagradável você estar conversando com a família e abrir porta. Eu não posso dar essa notícia no corredor, à beira-leito da UTI, porque na UTI tem outros pacientes, às vezes conscientes. Tem famílias visitando esses outros pacientes. Eu preciso silenciar o celular toda vez que for atender o celular, você avisar para a família. Se o celular tocar, posso atender? Essa é uma forma que a família se sente respeitada diante de uma notícia extremamente complexa. E tem em mão lenços, água, café, leite quente. Os espanhóis gostam muito disso, porque acham que isso tem um efeito
calmante nas famílias. A gente sabe que não tem, mas tem um efeito psicológico calmante. E todos devem estar sentados, porque mostra a gravidade da notícia, transmite segurança, evita conflito, favorece o contato visual e possibilita intimidade, e evita transmitir pressa e, principalmente, transmitir respeito. Tá? E eu já tive várias famílias que depois do processo, que doaram, e assim, fala para os profissionais de saúde, quando eles forem dar esse tipo de notícia, para não ficar em pé, para ficar sentado. É só uma dica, não é uma crítica. E aí a gente vai aprendendo essas coisas que é importante para a família. Humanizar a relação com as famílias, né? Isso muda a perspectiva. E eu não falo de humanizar a relação com família. Hospital com hotelaria é maravilhoso. O hospital do professor Medina aqui está maravilhoso, entendeu? Mas não é só hotelaria. O que muda a percepção das famílias é a relação com os profissionais. Esse hospital é maravilhoso, não é porque ele só tem a hotelaria maravilhosa, é porque os hospitais, as pessoas que trabalham nesses hospitais, elas são muito boas do ponto de vista humano. Eu não vou nem falar do ponto de vista técnico, que as famílias não conseguem avaliar isso. Isso vai mudar a perspectiva dessas famílias nesse cenário. E aí a gente tem alguns modelos teóricos de notícia ruim, que foi onde a Carmen tirou, né, para construir o curso. E aqui eu trouxe vários modelos, como o Spikes, o ABCD, o Guides, o Briggs, só mostrando que todos eles preconizam o quê? Ambiente privativo. Não se pode dar notícia ruim em qualquer lugar. Eu preciso ter um lugar privativo, tá? Eu preciso ter um lugar tranquilo. Eu preciso ter espaço confortável para a família. Eu preciso aprender a fazer silêncio. E é interessante, é bem paradoxal, um curso de comunicação ensinando os profissionais a ficar em silêncio. Porque a gente não consegue ficar em silêncio. Tá? O silêncio é algo incomodativo. E eu já tive várias experiências no cenário em que a família, depois que o médico diz que está morto, apresenta as reações e eu fico em silêncio e aquilo parece incomodar os profissionais. Eles olham para mim e falam assim, você não vai fazer nada? Mas o silêncio é uma técnica e o silêncio é um pressuposto para que eu desenvolva uma habilidade chamada escutativa. E só a partir da escutativa é que eu vou conseguir identificar as emoções da família e projetar isso e fazer a família se sentir acolhida nesse cenário. Só mostrando, informações em pequenas doses, eu preciso perceber a família, o quanto essa família percebe, e aí os profissionais vão entrevistar a família rápido, porque, nossa, senão a gente vai perder o doador. Calma, essa família ainda não está preparada para a conversa de doação. Então, perceber, isso só é proporcionado com treinamento e com experiência, lógico. Não significa que eu, Edivaldo, 27 anos de experiência nesse cenário, que vai ser um fator determinante para as famílias doarem. Não. Tá? Mas é importante isso. E aí entra o treinamento, que é o que o Brasil inteiro, o professor Joel, o pessoal do Paraná preconiza, o professor Medina, o Chico aqui, o doutor Francisco aqui na Central de Transplante, todo mundo no Brasil preconiza esse treinamento que é importante. Aqui outra metodologia, que é o NURSE, tá? De forma esses acrônimos, para a gente aprender a fazer perguntas, para a gente aprender a identificar as emoções da família e aí construir as frases. E aí, cuidado, viu, gente? A gente vai para esses cursos e as pessoas querem copiar as frases e aí a gente fala, essas frases, elas precisam sair de forma o quê? Natural. A família não pode perceber que isso é algo mecânico e que você está tentando decorar para construir essas frases. Por isso do treinamento, por isso dessa capacitação dos profissionais. Aqui é a situação da família. Morte encefálica é uma das mortes mais difíceis de se lidar, porque é uma morte súbita, ela é hiperaguda. É indivíduos que estavam na sociedade, eles foram tirados da sociedade. Tá? E nesses anos todos, a gente vê várias situações extremamente catastróficas de pessoas que são tiradas da sociedade. Tá? Dessas diversas doenças, AVC, TCE, ferimentos por arma de fogo, tumores, tá? Sistema nervoso central, e assim por diante. E toda família nesse cenário tem uma coisa importantíssima, que é a esperança. E aí vem a pergunta, eu posso alimentar a esperança das famílias, que eu sei que está morto? Mas eu posso tirar a esperança da família? Não, da importância do treinamento. Nossa, que difícil, você nem dá esperança, mas você não tira esperança. Como? Eu preciso perceber isso. Isso é uma emoção, tá? Eu preciso perceber, dar o nome e refletir para a família, tá? Eu preciso validar e normalizar as emoções que as famílias sentem.
Toda vez que eu faço isso, a família se sente compreendida dentro desse cenário. Tá? E o grande temor da morte. As famílias não estão preparadas para isso. E eu falo porque eu vivenciei isso dentro da minha família, com a minha irmã que entrou em morte cefálica e foi doadora. Isso não é fácil tomar decisão. É muito difícil. Tá? É complexo. E eu já tinha um longo tempo na área e eu tive sensações muito parecidas com o que as pessoas leigas têm na sociedade quando é apresentada essa possibilidade. Mas aí seguiu o curso e depois veio a ressignificação de tudo isso pela família, que foi muito bom doar órgãos para transplante. Toda vez que o médico dá a notícia, a família vai elaborar o processo de luto dentro do hospital, tá? Todas as reações são de natureza psicofisiológica, elas são normais, elas são adequadas para a situação. Eu não posso dizer que isso é anormal, isso não é psicopatológico, isso é psicofisiológico. E eu preciso entender que a família que recebeu a notícia de morte, ela saiu correndo na UTI, é a reação mais adequada para a notícia. É o mundo das emoções que vão aflorar. Depois ela vai voltar para o cognitivo, e aí é o momento de a gente trocar as ideias e apresentar aí os caminhos. Aqui, na verdade, isso aqui é uma tradução do Robert Buchan, que foi o construtor do Spikes, e que o Rios, né, o Dias trouxe para esse trabalho. A gente acha muito bonito e muito bem feita essa construção, de que a notícia ruim, ela vai alterar drasticamente negativamente a perspectiva da família. Ninguém transforma notícia ruim em notícia boa. Não existe isso, gente. Tá? Daí a importância do profissional ser treinado para dar essa notícia. Por quê? Porque ele tem um papel importante no sentido de não adicionar mais sofrimento. Tá? Por exemplo, ser muito frio e muito distante da família exerce um poder aí adicional de sofrimento da família. Então, isso altera a perspectiva de futuro. E aí, quando o médico diz, vem as emoções de natureza aí psicofisiológica, como, por exemplo, confusão, medo, negação. E confusão é muito comum da família ir no leito, e a Vanessa sabe, né? A gente sabe, quando a gente vai, a família olha para o indivíduo e fala, não, mas está vivo, o coração está batendo, tá, ele está quentinho. Eu fui lá e conversei com meu filho, Edivaldo, saiu uma lágrima do... A gente sabe que tudo isso é confusão dentro do processo de morte. E a negação. Doutor, ainda sempre há uma luz no fim do túnel. A situação pode mudar. E aí vem vários aspectos das crenças das famílias. E eu preciso entender isso para que eu consiga proteger essa família dentro desse cenário. Medo, culpa. E aqui é a emoção mais difícil, que é a raiva. E a raiva é direcionada para vários caminhos. Para Deus, para a família, para o indivíduo que está morto, mas ela também é direcionada para os profissionais. É preciso aprender a lidar com isso. Frustração, ansiedade, irritação, vergonha. E aí a gente tem muito caso dos suicidas, e a gente percebe a vergonha no rosto das famílias. E a gente precisa acolher, identificar, refletir e fazer a família se sentir protegida e acolhida dentro desse cenário. Depressão, vazio, angústia e impotência são algumas que eu trouxe. E aí, no cenário da notícia ruim, das más notícias, segundo Robert Buchan, se fizermos isso mal, as pessoas talvez nunca nos perdoem. Tá? Se fizermos bem, talvez nunca nos esqueçam. Aí a importância de treinar. E aí os espanhóis utilizam um conceito que é o conceito da fotografia fixa. As famílias tiram essas fotografias dos profissionais. Você pode chamar 10 anos depois. Ele sabe exatamente qual foi a postura do médico. Sabe exatamente qual foi a postura do enfermeiro. Sabe até a roupa, a cor dos olhos, a cor do cabelo. E a gente precisa fazer isso muito bem, independente da tomada de decisão. Aqui são as perspectivas teóricas, vários autores, que isso a Carmo tirou para construir esse curso. Tá? A perspectiva do Bowlby, que era um psiquiatra inglês da década de 50, ele começou a estudar o processo de luto nos seres humanos, baseado no processo de luto dos animais, tá? Principalmente dos gansos. E aí ele construiu essa trilogia do apego, separação e perda. E a gente sabe, a gente traz isso porque a gente sabe que quanto maior o apego da família com o ente que está morto, maior serão as reações que as famílias vão apresentar. O Colin Parks, também inglês, a Elizabeth Kübler-Ross, que todo mundo conhece, o Eric Lindemann, psicólogo americano, e a terapia do luto, que é o que a Carmen utiliza, que é do William Porter, tá? Que é uma perspectiva construtivista do luto, que é da família, não é nosso,
não é meu, o luto não é meu, o luto é da família. Por isso ela pode apresentar as reações que são adequadas para ela. Aqui, o modelo teórico tradicional da Kübler-Ross, do Park, do Lindemann, e o modelo da perspectiva da construtivista do William Porter, tá? Que divide o luto em tarefas, e isso não foi feito para doação, isso não foi feito para diagnóstico de morte cefálica. Eles pegaram essa teoria, trouxeram para dentro do ambiente hospitalar, e principalmente a primeira e segunda tarefa, onde o corpo ainda está na UTI com o diagnóstico e a família está dentro do hospital. E a família está vivenciando um local onde ela não queria estar, rodeado de pessoas que são muito estranhas para elas. E eu preciso aprender a lidar com essa situação, para que essa família se sinta o quê? Confortável nesse ambiente. Quando eu não sei o que fazer, essas frases saem. Eu acho que vocês concordam que saem essas frases, né? O profissional sabe fazer, a família começa a chorar muito, reações extremamente exacerbadas, e aí, fica tranquilo, foi melhor assim, poderia ter sido pior, tá? Não faça isso, não fale isso. Você tem que ser forte. Isso sai muito. Era o seu destino. E essa talvez seja o concurso dentro da categoria de frases dos profissionais. O tempo cura tudo. Talvez o tempo cure. Não sei se o tempo cura tudo. Talvez ele amenize, tá? Para as famílias. O que a gente não pode é adicionar sofrimento para que as famílias compliquem esse processo de perder alguém, que é complicar o luto dentro dos hospitais. O que ajuda? Deixa a família chorar, correr, se jogar. Tá? O que a família não pode é se machucar. Aí nós precisamos proteger, no sentido de dano físico. Tá? O contato precisa ser acolhedor, ele precisa ser terno. Eu preciso estimular a família a falar do ente querido. Isso ajuda no processo de construção do luto. E ela precisa sentir-se escutada. Daí a grande capacidade do profissional de saúde de aprender a escutar as famílias. E ela precisa sentir-se compreendida dentro desse cenário. Aqui é o Jorge Montoya Carrasquilla, que é um médico colombiano, paliativista. É bem interessante os trabalhos dele. A gente traz também para esse cenário, que é só na notícia de morte dentro do hospital que o luto é total. A gente entra em luto por várias situações, mas a notícia de morte causa um luto muito complexo, porque os indivíduos apresentam dor biológica, as famílias dizem, está doendo o meu corpo, uma dor psicológica, está doendo a minha personalidade, a dor social, porque são indivíduos tirados da sociedade, e as famílias veem, meu filho tinha tanta vida pela frente. Nós tínhamos tantos planos, ele tinha tantos planos, ele foi tirado da sociedade. É uma dor familiar porque dói a família, ver a família sofrendo. Tá? E é uma dor espiritual, pois dói a alma das pessoas. Para o Jorge Montoya, quando as famílias perdem indivíduos, isso dói o passado, o presente, mas vai doer especialmente o futuro, porque esses indivíduos não vão... E aí a importância de ser treinado para não adicionar sofrimento para essas famílias. Qual é o papel desse especialista treinado dentro desse cenário? A primeira coisa é estabelecer relação de ajuda com essas famílias, tá? Para isso eu preciso ser treinado. Eu preciso saber como fazer isso. Eu preciso aliviar a minha tensão. Minha, enquanto profissional que vou estabelecer essa relação face a face com a família, de não ter os órgãos como a coisa mais importante. A coisa mais importante precisa ser a família dentro desse cenário. O órgão é importante. E a doação é uma consequência dessa boa relação de ajuda do profissional com a família. E aí eu preciso facilitar a tomada de decisão dessa família após o diagnóstico de morte cefálica, apresentando caminhos para essa família. E eu sei que o caminho da doação é um bom caminho para a família, porque eu já experimentei isso na minha família, e isso é bom. Tá? E aqui a relação de ajuda, que é trazida do trabalho do Carl Roger, psicólogo americano, em que ele fala que qual é o papel do profissional? Óbvio que o Roger não fez nada disso para doação, a Carmen pegou e trouxe para dentro do cenário. Só, qual é o teu papel enquanto profissional especialista treinado? É fazer surgir na família capacidade. A família tem capacidade de lidar com a perda. A família tem capacidade de escolher caminhos dentro desse cenário. O meu papel é possibilitar estas possibilidades e capacidades das famílias, diante da notícia da morte, diante da perspectiva de doação. É isso que eu tenho que fazer. E aí o Roger baseia todo esse cenário em 3 pilares: o respeito, a autenticidade e a empatia. E eu falo que é difícil fazer isso, principalmente com as famílias que sentem raiva da gente.
Mas eu tenho que, mais uma vez, trazer, eu preciso equilibrar o que eu escolhi enquanto profissão com o que eu sou enquanto cidadão brasileiro, enquanto pessoa vivendo na sociedade enquanto humano. Nesse sentido, o respeito desse cenário traz implícito a ausência de juízo moral, a ausência de preconceito. É difícil fazer isso, principalmente com aquelas famílias que nos acusam de não ter sido muito bons para salvar o ente querido dela. Toda vez em que eu estou muito cheio de preconceito, automaticamente eu me reporto a um caminho perigoso, que é o terreno do juízo moral. E aí, fazer juízo moral das pessoas automaticamente vai conduzir a minha ação, que é o quê? Dar rótulo para as pessoas. E eu já tive cenários interessantes, né? Do médico ter conversado com a família e falou assim, nossa, Edivaldo, essa família é extremamente complicada, ela não vai doar. E aí depois a gente senta, porque a gente precisa oficializar essa recusa com as famílias, tá? Para depois a gente passar para a Secretaria de Saúde. E aí na conversa, a família... E aí o médico pergunta, o que você fez com a família? Eu dei aquilo que ela queria, tempo. A família precisa de tempo para tomar a decisão. E o tempo da família é diferente do meu tempo enquanto profissional de saúde. E o mais importante nesse cenário, não sou eu, profissional de saúde, é a família. Não é, doutora Sueli? A família é o mais importante. E eu preciso perceber esse tempo. E isso é uma coisa importante para a mudança. E aí, dentro desse cenário, eu queria lembrar, cada pessoa tem sua história. Tá? E eu gosto muito desse poema da Clarice Lispector, né? Portanto, é importante silenciar os preconceitos e compreender que, antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calço os meus sapatos, percorro o meu caminho, percorro o caminho que eu percorri, vivo as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias, percorro os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz. E então, só aí poderás. Preconceito é algo extremamente pernicioso dentro desse cenário. Eu preciso silenciar esses meus preconceitos. Eu preciso colocar isso em silêncio, porque eu sou um profissional de saúde e eu estou ali para ajudar as famílias. Outro pilar é a autenticidade, que é a coerência, a veracidade, a sinceridade. Eu não estou lá para mudar as pessoas, mas eu estou lá para ajudar, para possibilitar a tomada de decisão. E toda vez em que, por exemplo, uma coisa que caracteriza muito a autenticidade, quando a família me pergunta quanto tempo eu tenho para tomar a decisão, e eu falo todo o tempo do mundo, mas quanto mais rápido, melhor. Isso não é autêntico. Concordam? Isso não é autêntico. E as famílias querem isso da gente. Elas querem autenticidade dentro desse processo. E aqui, mais uma vez, só para a gente lembrar que, e segundo esse poema do Fritz Perls, que era um psiquiatra alemão muito bom, a gente lembrar que eu sou eu, você é você. Eu sou um profissional, a família vivenciando a perspectiva dela de notícia ruim. Eu não estou nesse mundo para atender às suas expectativas. Você não está nesse mundo para atender às minhas. Você é você, eu sou eu. Se por acaso nos encontrarmos, será maravilhoso. Esse encontro com a família é riquíssimo, ele é maravilhoso. Senão, nada se pode fazer. Eu não tenho amor por mim mesmo quando, na tentativa de agradar você, eu me traio. Eu não tenho amor por você quando pretendo que você seja como eu quero, em vez de aceitá-lo como você realmente é. Você é você, eu sou eu. Só para a gente entender que essas pessoas, elas são únicas dentro desse cenário e que a gente precisa tratá-las como seres únicos, respeitando todas as suas crenças e os seus valores dentro desse cenário. E aí, o último pilar é a empatia. A empatia é a capacidade de perceber corretamente, experimentar o que o sujeito experimenta, as famílias, e transmitir essa percepção numa linguagem extremamente adequada. Eu não posso falar que a família que está com raiva é que ela está triste, né? Eu não identifiquei a emoção corretamente. E isso fracassa a comunicação. Toda vez. Para isso eu preciso ter tempo. Para isso eu preciso fazer o exercício do silêncio, que aí vai me possibilitar escutar ativamente. Tá? Não significa ser empático, não é uma emoção. Ser empático é uma atitude, é uma vontade de ajudar as pessoas que estão vivenciando um cenário complexo. Eu não preciso ser empático a ponto de chorar mais do que a família, concordam? Posso chorar nesse cenário?
Essa é uma pergunta que os profissionais fazem. Posso chorar com a família diante da situação de crise? Posso, no sentido de tornar os meus olhos podem se lacrimejar, pode descer uma lágrima. Toda vez em que eu perceber que eu vou chorar mais do que a família, eu preciso sair do cenário. E eu não preciso, né, Vanessa, ser empático, tão empático ao ponto de ir para o velório, tá? Da família. Eu não preciso ir para o velório da família. Eu preciso ser profissional nesse sentido de desenvolver essa capacidade e essa habilidade. E aí o Carl Roger fala, também nos proporciona esse ensinamento. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. É bem complexo isso. E isso é difícil de fazer nesse cenário. Portanto, com base na tríade do Carl Roger, respeito, autenticidade e empatia, tá? Não é possível respeitar se houver preconceito. Não é possível ter empatia se não houver respeito. E não é possível ser autêntico se não somos empáticos e respeitosos incondicionalmente. Mais uma vez, a biografia do sujeito só diz respeito a ele. O nosso papel é ajudar, não é julgar, tá? A tomada de decisão é da família. Mas se fizermos isso bem, muito provavelmente eles vão dar o presente para vocês, que são os órgãos para transplante. Para fazer isso, né, professor Medina, eu preciso aprender a escutar, concorda? Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é algo mecânico, o ouvir é importante, mas o escutar é algo psicológico porque eu envolvo todos os meus sentidos. E eu só consigo escutar o outro quando eu estou interessado no outro. Se eu não estou interessado no outro, eu não consigo escutar. Tá? Daí a importância de um curso de comunicação, pedindo para os profissionais desenvolver a capacidade de silêncio, para que eles possam se apropriar dessa habilidade, que é a escuta ativa, a escuta qualificada, a escuta atentiva, os nomes que tem aí na literatura. E aí, só para finalizar, eu gostaria de finalizar com esse nosso encontro, com essa belíssima reflexão do Rubem Alves, que é da escutatória, onde ele diz que a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Acho que é isso, professor. Doutor Brigante, a apresentação e esses conceitos, eles não estão relacionados somente ao momento de abordagem da família para doação de órgãos. No cotidiano do nosso dia a dia, eu brinco aqui que eu faço um monte de coisa do dia todo, parte administrativa, parte acadêmica, mas o momento que eu me canso mais, assim, que eu me envolvo mais mesmo, é quando eu estou atendendo o paciente no consultório, onde, às vezes, uma notícia da necessidade de fazer um exame, que é um exame mais agressivo, você tem que elaborar uma forma de apresentar isso para o paciente, e você se posiciona no lugar do paciente. Ou quando você vai encaminhar um paciente para diálise, a primeira coisa que ele fala, para diálise eu não vou, doutor. Agora, eu posso falar, volta amanhã, volta depois da manhã, repete o exame. Então, eu tenho que elaborar todo um sistema para que o paciente ele fique convencido de que ele vai fazer aquilo que é necessário para a condição de vida dele naquele momento, que é muito mais, assim, tem uma dinâmica um pouco diferente da dinâmica da abordagem de doação de órgãos, mas os conceitos que você falou, eles se aplicam mesmo. E a questão do silêncio é excepcional, assim, porque você fala o que precisa e depois você fica quieto. E depois, sempre o paciente, ele acaba resolvendo. Ele vai resolvendo, ele vai dando o caminho que você apresentou para ele vai apresentando. Ele vai com serenidade, né? Então, no momento assim que eu presto mais atenção no que eu estou fazendo no dia, que eu preciso prestar atenção de maneira mais intensa, é no momento que eu estou atendendo algum paciente, e sempre você tem alguma notícia, você dá um diagnóstico, ou você vai falar algum processo que ele tem que fazer, vai incomodar a vida dele dali para frente, é bastante difícil. Então, esses conceitos que
que você mencionou aqui, ele se aplica no nosso cotidiano. Qual o melhor momento, desde a notícia do óbito, qual é o melhor momento para abordar a família? Como deve ser feito? Como o profissional ele deve abordar essa família? É lá dentro digamos, da UTI, ou não, em outro momento? Como é feito? A notícia ruim, ela tem 3 momentos. Primeiro, dar a notícia, o médico se adapta. Segundo, ajudar a família. E terceiro, nós vamos discutir o futuro. E aí sempre tem uma pergunta clássica que as famílias fazem para os profissionais. Ela está dando um sinal de que ela quer discutir o futuro e que ela já entendeu que está bom. E agora, doutor, o que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta em que nós profissionais precisamos ficar atentos e que a família está pronta para discutir. E aí vem toda a construção de como eu entro de sola na doação? Não. Aí a gente tem uma construção de como a gente vai discutir o futuro. Né? A família entendeu que está morto e agora temos várias coisas para fazer. Como, por exemplo, preparar o corpo, tá? Existem perspectivas de CML, como é que vai ser essa coisa toda, mas aí tem uma outra perspectiva importante que nós gostaríamos de discutir com vocês, que é a possibilidade de doação. E aí, essa coisa tem todo o método. O que é que eu vou discutir com a família? O que o sujeito pensava em vida? A primeira pergunta. Tá? Se a família não sabe, eu vou perguntar o que a família pensa sobre essa possibilidade. E aí a gente vai construindo a entrevista, que pode demorar pouco tempo, mas normalmente, né, Vanessa, ela demora, às vezes, horas. Uma outra coisa que os profissionais precisam perceber é qual é o tempo verbal que a família usa para se referir ao ente querido. Se o tempo verbal está sendo no presente ou no futuro, ela não entendeu que está morto. Ela precisa se referir ao indivíduo no passado. Meu filho era, o meu esposo era, ou a minha esposa era. Isso está dando indícios para o profissional de que a morte já está sendo assimilada. Sim. E aí eu preciso perceber, essa família está pronta para a possibilidade de doação? Se eu perceber que não, tá? Eu dou um tempo. E eu não saio do hospital, eu fico no hospital. Tá? E eu tenho que oferecer contatos para essa família. Eu preciso dar um cartão com os meus celulares para que ela possa me acionar a qualquer momento. Deixa eu passar para o Heraldo. Obrigado. Imagina, obrigado. Heraldo, depois de volta. Bom dia, Edivaldo. Parabéns aí pela apresentação. Foi, como sempre, maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. O que eu acho importante, Edivaldo, é que a gente consiga levar isso para as informações das notícias difíceis ou das más notícias nos hospitais para os doentes que vão continuar vivos e esse acolhimento ele é extremamente importante. E a gente nota uma diferença quando a gente trabalha com a CIDOT ou com a OPO, com informação e acolhimento familiar, que o hospital começa a mudar seu comportamento com relação ao acolhimento dos demais pacientes. Então, eu acho que o acolhimento, especificamente, como você bem falou, não é só para doação, mas sim para acolher aquela família ou acolher aquele paciente que está passando por um momento de crise. Então, eu acho que é um ganho extremamente importante que a gente ganha secundariamente quando a gente educa o grupo do hospital a acolher adequadamente os familiares e os pacientes. Perfeito, doutor Heraldo, é isso mesmo, concordo plenamente. Se o grupo do hospital que está acompanhando o paciente na unidade de terapia intensiva por vários dias, até ele ter o diagnóstico de morte encefálica e ser doador de órgãos, quando a abordagem é feita pelo médico, que é o médico responsável por aquele paciente, e quando ela é feita por alguém do núcleo da OPO ou da Secretaria Estadual de Saúde, tem uma diferença assim, em termos de efetividade, porque aquela pessoa não está tão treinada, ou pelo fato dele estar cuidando há mais tempo, a confiança nele é maior do que no grupo que vem só no momento da abordagem da morte encefálica? Perfeito, professor, a sua pergunta. Tá? O que a literatura mostra? Que independe da categoria profissional. Tá? Qual é o fator determinante para altas taxas de aceitação da família? É o treinamento. Esse profissional precisa ser treinado. Tá? Se ele não for treinado, ele não souber responder às demandas da família, isso vai gerando interrogações. E se gerar muitas interrogações, a família acaba optando pelo cenário da recusa. Tá?
Então, isso é importante. Nos Estados Unidos, a Laura Siminoff, que é uma pesquisadora que estuda muito isso, ela fala qual é o fator determinante para aumentar as taxas de consentimento familiar? É o treinamento dos profissionais. Os profissionais precisam ser treinados nesse cenário, tá? Independente se é o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, que vai fazer essa interação face a face com a família. Ele precisa ser treinado, ele precisa responder todas as perguntas da família de forma extremamente pontual, ele precisa ter conhecimento. Senão, a coisa é desastrosa, viu? Rodrigo Silveira. Bom dia, doutor. Quero parabenizar o senhor pela sua fala. Gostaria de destacar que sou assistente social, atuo no hospital do município de Tenente Portela, e aqui nós temos um atendimento com população indígena, né? Existe uma das grandes aldeias do interior do estado, e assim, tem uma questão cultural muito presente, né? E eu vejo a importância do acolhimento a partir do momento da internação, do primeiro atendimento lá no PS, lá no pronto-socorro, né? A acolhida, a identificação, enfim, e o acompanhamento dessa família. E eu gostaria de o senhor abordar essas questões, a importância do conhecimento dos valores culturais também, né? Porque em locais onde tem população quilombola, população indígena, enfim, a gente compreender também qual é a compreensão dessas populações em relação à morte e a questão da doação de órgãos, né? Que eu acho que é importante a gente se apropriar para poder fazer uma abordagem qualificada e humanizada, né? Perfeito. Eu acho que essa construção do conhecimento das pessoas que vocês estão assistindo é extremamente importante. Preciso conhecer. Uma das coisas que eu não posso é subestimar a capacidade dos indivíduos de entender essa história toda, tá? As pessoas, elas têm capacidades, elas conseguem entender, e eu acho que o elemento modificador dessa relação é a minha capacidade de interagir de uma forma humanizada com essas pessoas, tá? O fulano é de tal cultura, essa cultura eu não aceita. A gente sabe, salvar vidas é ótimo para os profissionais, e as famílias também querem salvar vidas através da doação. Isso é um ponto importante, que no conceito geral, as pessoas imaginam assim, uma determinada religião ou uma determinada crença não aceita a doação. Então, não tem nenhuma religião, nenhuma crença que se opõe à doação de órgãos. Até a maior parte delas recomenda a doação de órgãos. Então, né, e hoje, quando nós abordamos algum familiar, nunca nunca é por causa de alguma questão religiosa. A maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, se a pessoa não falou em vida se queria ser doador ou não. Então, isso daí você tem que contornar depois na abordagem da família, e a família assumir essa responsabilidade, independente do indivíduo ter manifestado em vida. E quando nós fazemos uma campanha de doação de órgãos, nós não pedimos para ninguém deixar nada assinado. Avise sua família vai entender isso como seu último desejo, até uma forma de você, após a morte, continuar contribuindo com a sociedade. Essa frase é uma frase que ajuda bastante as pessoas a se manifestarem em vida de maneira informal, muitas vezes informal, né? Você fala para a família, eu quero ser doador de órgãos quando eu morrer. A família nunca esquece, considera isso como seu último desejo e procura ativamente a doação. Ela muitas vezes nem espera o médico abordar a família. Quando falou o diagnóstico morte-cefálica, a família já fala. Ele sempre falou que se ele chegasse nessa situação, ele quer ser doador de órgãos. Isso, professor Medina, foi um fator determinante na doação da minha irmã, porque ela sempre falou em vida que queria ser doadora. E aí a família, no momento, foi a primeira coisa que a família lembrou. Olha, ela conversava, queria doar órgãos para transplante. Foi determinante. O último comentário, penúltimo comentário da Érica, depois o Walter, nós encerramos. Bom dia a todos, obrigada, Edivaldo, pela aula. Dentro dessa questão do acolhimento da família, você acha que é importante a gente ter ambulatórios que acompanhem o período pós-doação dessas famílias? Se sim, você tem alguma experiência nesse sentido? Olha, esses ambulatórios, a Unifesp teve uma iniciativa, né, professor Medina, com a professora Bastira, a professora Janine,
Eu acho que se o profissional perceber que a família vai complicar, oferecer. Olha, tem esse ambulatório, vocês gostariam, mas se a família achar que deve ir para o ambulatório, ok. Aí tem profissionais capacitados, tá? Mais uma vez, a família precisa vivenciar isso de forma muito protetora dos profissionais, no sentido de não adicionar sofrimento. Nós já tivemos no HC família que complicou, e nós oferecemos o recurso da psicologia, da terapia, e a família... Uma coisa que a gente não sabe, professor, a gente só conhece a superfície das relações das famílias com o ente querido que está morto. A gente não sabe o que tem lá por baixo. E a gente acha que nós fomos o veículo de adicionar o sofrimento. E não foi. A família já tinha essa estrutura de relação que desencadeou e eclodiu com a notícia da morte e com a morte do indivíduo. Mas oferecemos. Tá? Walter. Parabéns, Edvaldo. Foi muito esclarecedora, muito bonita a tua apresentação. Tem que ser replicada no Brasil inteiro. Muito boa. Só com relação ao que a Érica falou, nós temos no Rio Grande do Sul, há muitos anos, na central de transplante, uma psicóloga que ela entra em contato com os familiares depois da doação, se põe em conversa com eles por telefone e se põe à disposição se eles querem vir conversar na central. Tem uma sala para ser atendido. Isso eu acho não é fundamental, mas para algumas famílias, principalmente de crianças, mães, isso é importante. Isso tem que ser, talvez, mais difundido. E outro aspecto é essa história descultural. Há muitos anos atrás, eu lembro de um caso que me ligaram de Passo Fundo porque tinha um índio em morte encefálica. Era de uma aldeia, tinha uma briga, estava com TCE e tinha evoluído para a morte encefálica. Eles me ligaram pelos aspectos legais. Eu digo, olha, não é só a família que autoriza, tem que ser autorizado também, aquela época era SINAI. Tem que ter essa autorização, mas primeiro converse com a família para ver qual é a impressão. Eles me ligaram algumas horas depois, não tinha como. Eles conversaram com a família, explicaram tudo, a família, sim, nós doamos sem problema. Quando é que ele volta para casa? Então, não houve entendimento, não se conseguiu que a família entendesse a morte. E aí, então, nem se levou adiante. Então, há alguns aspectos que tem que ser... A gente tem que entender melhor e talvez passar melhor isso. Vamos anunciar, então, a reunião da próxima semana? Então, na próxima semana, nós vamos voltar um pouco do que nós aprendemos durante a pandemia de Covid. E, em função dessa pandemia, teve um desenvolvimento de uma série de testes rápidos para diagnóstico de doença respiratória. Quem vai falar sobre esse assunto é a pessoa que mais entende disso no Brasil todo, que é o professor Celso Granato. Ele vai falar na próxima semana, no mesmo horário, às 7h30, das 9 horas, das 7h30 às 9 horas. E nós já antecipadamente agradecemos ao professor Celso por, mais uma vez, a sua disponibilidade a comparecer, falar sobre esse assunto aqui na nossa reunião. Eu queria te agradecer, Edvaldo, passar a última palavra para você, mas agradecer a sua apresentação. Como eu disse, assim, ela se aplica bastante ao momento da doação de órgãos, mas a sua apresentação, os conceitos que você transmite para nós, ela se aplica no nosso cotidiano. Toda vez que nós abordamos um paciente, eu tenho que passar para o paciente alguma, como você falou, você comunicar alguma má notícia, que a dimensão da má notícia para um é um, para o outro é outro, então, dependendo do nível de entendimento do paciente, ele fica muito assustado, outros entendem de maneira mais clara, outros não ficam assustados de forma alguma. Então, fazer essa leitura antecipada é muito difícil. Obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho seu. E as citações todas que você fez mostram que você estuda bastante o assunto, não só no Brasil, mas fora dele também. Muito obrigado.